Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jess aqui. No vídeo de hoje eu vou resolver com vocês duas questões sobre o mesmo assunto de diagrama, raciocínio lógico, bem interessante. É uma matéria que você começa a ver ela tecnicamente, tá? No nono ano e explora um pouco mais no primeiro ano. Tá bom? É uma questão, né, que vai entrar para o curso do Enem. O link tá aqui na descrição. Se você não sabia, agora você tá sabendo que eu tenho também um curso do Enem com resoluções de questões estratégicas friamente calculadas, e para você aprender a raciocinar com mais velocidade, com mais astúcia, não é? E também vou resolver uma questão do Cefet que foi inspirada nessa questão do Enem, para vocês compararem o tipo de questão mais voltada para o Enem e para o Cefet. Inclusive, a questão do Cefet eu explico, eu acho ela um pouquinho mais difícil, então Enems, né? Quem vai fazer o Enem, veja o vídeo completo para vocês entenderem a questão do Cefet. Também quem vai fazer Cefet, obviamente, veja a questão do Enem, porque para vocês verem que as provas são assim, tá? Elas se inspiram umas nas outras, trazem questões muito parecidas para você poder estudar antes, né, para não chegar lá na prova, tipo assim, nunca vi isso na minha vida, meu Deus, né? Gente, pelo amor de Deus, chega na prova para executar questões e não para aprender como é que faz lá. Tá? Então, eu faço a analogia entre essas duas questões e explico o porquê que às vezes as questões dos colégios técnicos são mais difíceis do que a própria prova do Enem. Beleza? Então, let's bora para esse vídeo. Lembrando também que aqui na descrição vai estar o link para o meu curso Matemática para Colégio Técnico. Você está estudando para Matemática para Colégio Técnico e não faz o meu curso? Você é doido, meu irmão? Vamos lá então para essa primeira questão aqui do Enem. Um grupo sanguíneo ou tipo sanguíneo baseia-se na presença ou ausência de dois antígenos A e B na superfície das células vermelhas do sangue. Como dois antígenos estão envolvidos, os 4 tipos sanguíneos distintos são: somente quando você tem só o antígeno A, seu sangue é tipo A, ok? Somente o antígeno B, sangue é tipo B. Os dois antígenos é AB, ok? E O é quando não tem nenhum dos antígenos. Compreendido? Aqui então ele está explicando as 4 possibilidades de sangue. Foram coletadas amostras de 200 pessoas e após a análise laboratorial foi identificado que em 100 amostras está presente o antígeno A, em 110 a presença do B, em 20 amostras nenhum dos antígenos está presente. Dessas pessoas que foram submetidas a coletas de sangue, o número de pessoas que possuem o tipo A é igual a. Então vamos lá. Esse é um clássico problema de diagrama de Venn, né? E aí, o diagrama de Venn, ou você começa preenchendo pela interseção, ou pelo que está fora, digamos assim. Porque aqui, ele não deu a interseção, que é as pessoas do tipo AB, digamos assim. Então, vamos começar por essas aqui, ó. 20 amostras não tinha nenhum dos antígenos presentes. Então, 20 pessoas aqui tem que estar localizada do lado de fora do diagrama. Lembrando que eu tinha 200 pessoas. Então, agora eu tenho que trabalhar com 180 pessoas aqui dentro, porque 200 menos 20, 180, certo? Só que aí vamos pensar uma coisa. 180 tem que estar dentro dessas bolinhas aqui, que são pessoas que têm só o tipo A, só o tipo B e o tipo AB. Mas ele falou que 110 pessoas têm o tipo B e 100 têm o tipo A. Então, se você fizer essa continha, já está dando 220. 210, desculpa, 100 mais 110, certo? 100 daqui, mais 110 de cá, 210. Então, olha só, você pode colocar dentro da bolota 180 pessoas, mas somando ali, tem 210, quer dizer, tá ultrapassando 30 aqui, não é? Ó, 210 menos 180 é 30. Esses 30 são exatamente a interseção. Ok? Então, sem precisar de fórmula, na minha opinião, isso aqui é raciocínio lógico puro. Se você pode colocar 180 pessoas nas bolinhas e está dando 210, é porque 30 tem que estar no meio, quer dizer, 30 ali tem que ter os dois. Ok? Que é a diferença de 210 menos 180. Agora, a gente vai fazer, ó, tipo A, 100 pessoas, não é? Só que você já pôs 30 para cá, então é 70. Ok? Tipo B, 110, só que você já pôs 30 para cá, 110 menos 30 vai dar 80. Se você somar agora, ó, aqui está dando 100, mais 80, 180, mais 20, 200. Então, você preencheu corretamente o diagrama. A pergunta é, o número de pessoas que possuem o tipo sanguíneo A. Tipo sanguíneo A é o quê? Somente o antígeno A. Ou seja, é essa parte aqui do diagrama, portanto, a resposta é 70. Essa questão ela é classificada como fácil, concordo,
tá? Mas, enfim, o aluno pode confundir aqui, sei lá, pensar que o tipo A é quem tem antígeno A. Não. Tipo A não é quem tem antígeno A, é somente antígeno A. Observa a diferença da palavra. Uma coisa é ter antígeno A, outra coisa é ter somente, única e exclusivamente o antígeno A. Então, é uma questão de interpretação de texto, língua portuguesa aqui nesse caso, para você não errar. Agora eu vou resolver essa outra questão, que é do Cefet e que é gêmea do Enem. Olha só, o sistema denominado ABO classifica tipos sanguíneos em humanos de acordo com a presença ou ausência dos chamados antígenos A e B. Nesse sistema, caso o sangue possua antígenos A e B, o sangue é considerado AB. Caso possua apenas o antígeno A, é classificado A. Caso possua apenas o B, é classificado como tipo B. E se não possuir nenhum dos antígenos, é considerado tipo O. Considere num grupo de 100 pessoas, das quais 22 possuem o antígeno A e 19 possuem o antígeno B. Nessas condições, é correto afirmar que, dentre as pessoas desse grupo, a quantidade que tem o tipo O é exatamente um valor, certo? Ou no mínimo e no máximo outro valor. Bem, vamos pensar o seguinte, essa bolotona aqui maior é o tipo A, porque tem mais pessoas, e essa bolotinha menorzinha é o tipo B, que tem menos pessoas, ok? O que acontece? Esses dois conjuntos, eles podem ser completamente disjuntos. O que é? A galera que tem o tipo A tem única e exclusivamente o tipo A. E a galera que tem o tipo B tem única e exclusivamente o tipo B. Por que eu estou falando para considerar o caso? Porque ele não falou isso aqui, entendeu? 22 possuem o antígeno A e 19 possuem o antígeno B. Você pode ter somente o A, somente o B. Uma galera tendo o A e o B, que tem uma interseção entre eles. Ou todas aquelas que têm o antígeno B também possui um antígeno A como se fosse um subconjunto do conjunto A. E por que eu estou falando isso? Porque o conjunto, o número de pessoas, né, que possui o tipo O, ele não é um número exato. Então aqui, ó, só por isso você já poderia anular a letra A e a letra B. Se eu te dei tipo A e tipo B e não falei única e exclusivamente A e única e exclusivamente B, quer dizer que pode ser única e exclusivamente, ou pode ter algumas pessoas que têm o A e o B, ou pode ser sim o B sendo completamente dentro do A também. Então, nós vamos pensar em todos esses cenários antes de responder a questão. Observa que aqui, olha só, aqui já envolve um raciocínio lógico. Isso aqui é totalmente raciocínio lógico. Você tem que pensar nas possibilidades. Então, vamos pegar o primeiro caso, cenário. As pessoas do tipo A são 21, as do B são 19, isso aqui soma 41 pessoas. Então, as pessoas do tipo O, que é aquelas que não tem nem A e nem B, vão ser, isso deu 41, então 59, que é o pior dos casos. É um número mínimo para o tipo O, porque os conjuntos são completamente disjuntos aqui, né? Então, esse é o caso que eu vou ter mais pessoas com algum dos antígenos, quando as 19 estiverem aqui e as 22 estiverem aqui sem interseção, ok? Agora, existe outros casos a serem analisados. Por exemplo, aqui está o tipo O, que tem 19 pessoas. Se houver alguma interseção, o que acontece? Por exemplo, aqui 22 no total, aqui 19 no total. Mas vamos supor que 10 pessoas tenham o mesmo tipo. Observe isso aqui, eu estou falando, vamos supor, tá? Eu estou explicando didaticamente, essa informação não foi dada. Mas suponhamos que tenha 10 pessoas. Como 22 tem que ser do tipo A, então aqui tem que ser 12 para fechar em 22. E aqui tem que ser 19, então aqui teria que ser 9. Se eu somar aqui, isso está dando 21, 31. Então, aqui, ó, tem 9, né? Eu falei isso. Então, deu 31. Então, aqui seriam 69 pessoas para o tipo O, que são aquelas que não estão em nenhuma das bolinhas. Percebe? Então, isso aqui indica que o número varia de 59 para cima, mas existe um valor limite. Qual que seria o limite? Seria todas as pessoas que são do tipo B também terem o tipo A, ou seja, isso aqui ser um subconjunto do conjunto A, ok? Aí, qual que seria esse caso? Olha só, como eu tenho 19, aqui é o B, certo? Letra B. Como eu tenho 19 no B, 22 que são do A, menos os 19 que eu já pus aqui, são 3, seriam 3 unicamente, exclusivamente, somente A. O que eu estou frisando aqui com vocês, é que uma coisa é falar tipo A, outra coisa é falar única e exclusivamente tipo A. Entendido? Então, neste caso,
Por isso que eu tô sendo mexicana e enfática, para você entender que o português é que ferra com as pessoas. Nesse caso ali, eu ia fazer simplesmente a conta de 100, que é o conjunto universo da minha pesquisa, das 100 pessoas, eu tiro 22, e aí nesse caso eu teria 78 pessoas do tipo O. Então esse é o maximórimo que teria o tipo O, que é o caso mais extremo de pessoas que têm o tipo O, que seriam todas as que têm tipo B, serem subconjunto do tipo A. Então, eu teria mais pessoas para ter o tipo O. Portanto, essa resposta aqui seria a resposta da letra D, no mínimo 59 e no máximo 78. Beleza? Então, olha só. Observa aqui comigo uma coisa. A questão do Enem aqui, ó, ela é uma questão muito parecida com a do Cefet. Então, quando eu falo com os meus alunos, olha, se você já estudou bem o Cefet, já fez muita questão, né, todas as questões, principalmente lá do meu curso, que eu separo tudo, bonitinho por assunto, etc e tal, e você já fez tudo isso e sente que queria fazer mais exercício, porque eu tenho muito aluno que fala assim, Jess, eu já acabei seu curso, eu queria fazer mais questões. É por isso que eu falo para vocês darem uma olhada em questões do Enem. O Cefet cada vez mais tem se inspirado em questões do Enem. Mas eu sempre falo com vocês assim, por incrível que pareça, eu acho a prova do Cefet, dadas as proporções, mais difícil que a prova do Enem. Por que dadas as proporções? Essa questão, ela é do Cefet, ela é mais difícil a análise do que a do Enem. Tá vendo que você teve que ter um raciocínio lógico maior aqui? Pensar, pode ter esse caso, pode ter o outro caso, tipo os extremos, né? Qual que é o melhor caso para o tipo O, qual que é o pior caso. Aqui não. Esse exercício aqui do Enem, ele é o típico exercício de diagrama de Venn, tá? Se você pegar uma lista de exercício aí, esse exercício aqui é o mais comunzão que tem. Ele dá o que está aqui fora, aí você descobre o que está no meio e faz completando ali as bolinhas, certo? Esse aqui, gente, é o café com leite do diagrama de Venn. É o exercício mais fácil que tem. Já esse aqui, não. Pô, você teve que pensar para cá, né? Se um for completamente dentro do outro, se eles forem completamente disjuntos e assim vai. Então, o Cefet que eu falo, tá, gente? Colégios técnicos. As questões, dadas as proporções, qual que é a proporção que eu falo? As provas de colégio técnico têm menos questões. As provas de colégio técnico caem assunto somente até o 9º ano. Beleza? Então, dadas as proporções, entendido esse espaço que eu estou falando, dado que as questões são até o 9º ano e que são menos questões, respeitadas essas proporções e as diferenças, eu acho as questões em si mais bem elaboradas e você tem que raciocinar mais do que a própria prova do Enem, que tecnicamente é uma prova para alunos mais velhos que já estão no 3º ano e indo para a faculdade. Entendido por que você tem que estudar direitinho para colégio técnico quando você está fazendo a prova? É por isso, tá bom?